Olá, olá, arianos! Sejam muito bem-vindos ao Mônica Tarô Energia. Vamos ver quais são as energias para o mês de novembro. Vamos sim, vamos ver. Vamos fazer uma leitura geral, intuitiva e atemporal. Então, leve em consideração o momento em que você chegou a esse vídeo e não a data de postagem dele, ok? Mas por ser uma leitura geral, nem tudo que surgir à mesa vai ressoar com o seu momento, com a sua realidade. Tá tudo bem, siga em paz. Mas se resolveu ficar, assista com maturidade, com responsabilidade, porque o tarô é apenas um instrumento de orientação. Você é o único responsável pelos seus atos. Tá certo? Então vamos lá? E se algo fizer sentido para você, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos exercer a gratidão, que já é um bom começo para se manter a energia em equilíbrio, certo? Agora sim, vamos lá. Vamos tirar uma energia inicial aqui, um conselho, uma reflexão, um direcionamento. O que vai guiar a nossa leitura? O que os arianos precisam saber para o mês de novembro? O juízo. O juízo. Opa. Vamos ver o que o oráculo traz sobre o juízo para os arianos no mês de novembro. Já tirei essa carta, mas não me lembro de absolutamente nada dela. Mas não é por isso que eu tô lendo não, tá? Eu tô lendo porque eu leio sempre. Esse oráculo aqui eu leio para todos vocês, tá bom? Peraí. Só fui dar uma olhada porque é grande. Eu falei, deixa eu ver se eu vou precisar ler isso tudo, né? Mas é interessante. É interessante. Vamos lá. A imagem reproduzida nesse afresco de Rafael Sancho apresenta-nos a conhecida cena do famoso juízo com que Salomão dirimiu o pleito existente entre duas mulheres que viviam juntas. Ambas haviam dado à luz cada qual dos filhos com 3 dias de diferença. Alguns dias depois, uma das crianças amanheceu falecida. As duas mulheres reclamavam a criança viva, alegando que a morte era da outra. Salomão ordenou que se partisse a criança viva pela metade e em seguida fosse entregue meia criança a cada uma delas. Uma das mulheres gritou no momento: "Por favor, senhor, que deem a ela a criança viva, que não a cortem." Não obstante, disse a outra: "Que se faça como disse o rei, que não seja nem para ti nem para mim, que a dividam." Em vista disso, Salomão sentenciou que se entregasse a criança à primeira mulher, pois ela era a verdadeira mãe. Quando o povo soube da sentença pronunciada por seu rei, assombrou-se com sua grande sabedoria em fazer a justiça. Essa carta tem 2 possíveis interpretações. Uma delas, a mais comum, refere-se a temas legais ou administrativos, julgamentos, problemas ou assuntos que devem ser solucionados perante órgãos oficiais, contratos ou documentos legais que seriam necessários firmar. O outro, totalmente distinto, refere-se à necessidade de tomar uma resolução tangente ou drástica ante algum assunto que se acha obstruído e para o qual não vai se encontrar solução, utilizando-se os meios usuais. Para poder destravá-lo, será necessário recorrer a instrumentos de nível superior ao daquele em que se acha o próprio problema. Então, é uma energia aí de preocupação, aflição, justiça, inquietude, né? De se buscar que uma instância maior resolva a situação, a lei, né? Eu vejo até como no final aqui, né? Uma instância maior também, um poder maior, né? Se a gente for
olhar mais pelo lado da fé, né? De você buscar uma instância que você nem... que você usa fé, que você acredita, né? Mas não é alguém que você vê, que você vai lá falar, que são os meios legais e burocráticos. Então vamos lá. Áries, o juízo, mês de novembro. O que os arianos vão precisar usar da justiça? Vão precisar de alguém que de repente interceda, né? Por qual motivo isso acontece ou vai acontecer? Vamos ver aqui. Novembro, arianos, energias para o mês de novembro. As de ouros. Começamos bem, gente. 8 de paus. Áries, novembro. Caiu uma e a outra ficou virada. Vamos aceitá-las. Aqui ficou virado o enforcado e o 4 de ouros que caiu virado aqui, tá? No fundo do deck eu tenho a estrela, o papa e o cavaleiro de espadas. Olha, aqui a gente tem uma energia de alguém que está com um potencial aí de crescimento, tá? A estrela e o papa. Eu vejo aqui uma energia de cura, como se alguém estivesse se refazendo aí, se reabilitando, se revitalizando e precisasse muito da fé, de acreditar, meio que o que a gente falou aí há pouco. É como se você estivesse aí recomeçando. Você pode estar passando por alguma coisa em que você precise se refazer, sabe? Pode ser uma cura mesmo, que você esteja num processo aí de cura, autocura. E aqui é algo novo, algo recomeçando, iniciando, começando uma coisa nova, uma coisa... e tem a ver com matéria, sabe? É algo denso. E aqui eu tenho de novo 4 de ouros. Pode ser alguém que esteja numa reabilitação, que não possa se mexer muito, sabe? Que não possa não possa fazer muita coisa. Tem que ficar quieto, tem que ficar parado. Porque eu tenho aqui um 8 de paus, que é uma energia de coisas chegando, sabe? É mensagem, é comunicação, é movimento, é uma demanda grande chegando aqui, mas ela tem obstáculo. Talvez você não possa fazer muita coisa. Então tem um potencial aqui de iniciar algo, mas alguém que não vai poder começar. 4 de ouros com enforcado. Eu tô sentindo aqui que é alguém que precisa parece que precisa ficar de molho, sabe? Ficar de molho e obedecer aí as ordens do que precisa ser feito. Porque talvez você tenha tido alguma coisa por conta de uma... Eu vou puxar mais, mas esse cavaleiro de espadas aqui parece que você vinha com muita pressa. Você vinha com muita pressa e fazendo muita coisa, de repente, aí falaram, ó, vamos dar uma parada. Mas aqui temos uma energia de
algo iniciando, algo começando, mas que vai precisar de uma pausa. Entendem? Vamos puxar tudo aqui mais um pouco para ver de onde vem isso. Porque pode ser muita coisa aqui, mas é alguém que tem potencial de começar, tem potencial de fazer alguma coisa, mas que não vai poder, está impedida de fazer alguma coisa. Está travado, como disse ali, é como se você precisasse recorrer a instâncias maiores, superiores, para conseguir destravar isso. Mas como eu vi uma energia ali de que parece que a pessoa precisa se curar, ó, valete de ouros. Ariano de novembro. Ás de paus, que coisa interessante. Cartas que dão, trazem energias de início, sabe? Valete de espadas. E aqui no fundo do deck, Cavaleiro de Ouros, a Sacerdotisa e a Rainha de Espadas. É a corte toda por aqui, por perto de vocês. O que quer que seja isso, você vai ter que caminhar devagar. Você vai ter que fazer isso de forma lenta, devagar. Você não vai poder acelerar, porque você veio de uma aceleração aí que deu ruim. Aqui, ó, o valete de ouros. Não é muito diferente do as de ouros. Mas o valete de ouros, ele já deu início a alguma coisa. Então, muito provavelmente, você começou algo, deu início a algo, sabe? Num passado aí que pode ser que não seja... pode ser que não seja tão recente. Só que você acelerou. E nessa coisa do acelerar, teve problema. Parou, foi impedido, ou porque algo externo aconteceu, ou porque mexeu com a sua saúde. O fato é que, pausa aqui. Talvez não fosse na época em que você começou, talvez não fosse o momento de ter iniciado, não fosse o momento de ter começado, porque aqui tem um as de paus, que é essa coisa do início, né? Do vou fazer, vou começar. E aqui tá no bloqueio. E talvez você tenha iniciado da forma incorreta, porque não era o momento, você peitou. E por isso que agora é que o as de ouros aparece aqui. Mas agora você está impossibilitado, você não pode. E aí você vai ser obrigado, de repente, a fazer da maneira correta. Cavaleiro de ouros, fazer as coisas com calma, estudando mais, se aprimorando mais, ficando mais em silêncio, sem muito alarde, sem falar muito, com com uma energia mais lógica, mais racional, mais mental, sem muita emoção. E olha, veio Rainha de Espadas e Rei de Espadas aqui. Valete de Espadas. Foram muitas ideias aí que você de repente tentou pôr em prática, ou você falou demais, sabe? Aqui tem muito uma energia do eu devia ter dado mais um tempo. Eu falei muito, eu fui, eu fiz e não era o momento. Tava claro que não era o momento, mas eu resolvi peitar, eu resolvi fazer, eu acabei perdendo. Lembra da história aqui das duas mães? A que foi lá e falou, não, é meu, é meu. E ela perdeu, né?
Porque ela peitou, ela quis, a outra falou, não, não, dá pra ela, porque ela não queria ver o próprio filho morrer. Ela preferia dar o filho para outro do que ver o filho morrer. Então é meio que eu sinto aqui essa energia de presta atenção agora no início do mês, porque você vem de uma história em que você acelerou, você peitou, você decidiu o que ia fazer e teve alguma pausa, teve alguma interrupção, teve algum bloqueio. As cartas de pausa aqui, ó, de movimento, estão bloqueadas. É um obstáculo para você ser impulsivo, querer fazer a qualquer custo. O tarô tá dizendo, ó, pé no freio, ó, ouros, 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 vai devagar. Começa devagar, com planejamento, com calma. Ó, enforcado com 4 de ouros. Não desperdice, sabe? Não desperdice em investimento, em colocar coisas numa. Botar todos os ovos na mesma cesta. É mais ou menos por aí. Presta atenção, tenta ver as coisas de uma maneira diferente. Para que você não tenha perdas. E se contenha, feche mais a boquinha, sabe? O valete de espadas traz um pouco essa energia de ideias e falando, e ok, e acaba não prestando atenção no que está dizendo, sabe? Chega anunciando tudo, falando tudo. Então atenção, né? É meio que seja você seu próprio juiz. Você não precisa de ninguém para dizer pare. Vamos ver aqui o que é mais. Fazer diante dessa situação. Olha, viraram 2 arcanos maiores, o eremita e a força. Vamos aceitar, né? O eremita traz essa energia também de silêncio. Fique quieto, boca fechada. Ó, ele virou, mas não caiu. Eu vou aceitar ele, mas eu vou puxar a carta aqui do meio. Eu tava embaralhando ainda. Vamos lá, com esse sol. Ó quem veio pra mesa, quem tava no oculto, a sacerdotisa. Dois de paus. Já ia tirar outra, é uma só. Bom, no fundo do deck, 2 de copas, 7 de copas e a rainha de copas. Muita emoção, né? Bom, diante disso aqui, né, com esse eremita e com essa força, é mesmo para que você use a sua sabedoria para conseguir lidar com as adversidades, com o que vai aparecer, porque podem aparecer situações que você precise de ajuda, de auxílio, de alguém. E olha aqui, ó, temos uma parceria aqui, temos um 2 de copas, que pode lhe ajudar a colocar seus sonhos em prática, seus desejos em prática. Você dividir aí essa história com alguém pode te ajudar a não perder a saúde, né? A não fazer muita coisa ao mesmo tempo, dar conta de tudo sozinha, sozinho. Rainha de Copas, é cuidado, né? Atenção, autocuidado também, né? Você com você mesmo. O mundo aqui, a torre. Então eu sinto que é atenção. Você vende alguma história aí, alguma coisa em que você acelerou demais e eu acho que você, pelo que apareceu antes no oculto, que você fez muito e pode ter se desgastado mesmo em relação à sua saúde. Ou um cansaço mesmo de muita coisa para fazer, ou não planejou o que precisava ser planejado, sabe? Tem uma coisa da impulsividade aqui. Então, o que, que eles pedem agora? Não tem jeito, parar, é pé no freio, é se planejar para começar uma coisa com estrutura, de forma correta, direito. Vão vir
Tem adversidade por aí, tem coisas que podem atrapalhar, sim, mas você é forte para seguir. Porém, o sol e a sacerdotisa aqui no obstáculo pode ser que é aquilo que eu falei antes, né? Boquinha fechada. Talvez seja algo difícil para você, né? Que você quer falar, quer explanar, quer contar tudo. Mas isso pode ser um problema, sabe? Você querer revelar as coisas, ficar falando muito. Muito interessante, porque o sol é a revelação. É a verdade, é botando luz mesmo na coisa. E a sacerdotisa é para dentro, é fechado, é escondido. Então, meio termo aqui, sabe? Equilíbrio nessa história. Equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe aquele ditado? E aí vem o 2 de paus, ó. Ele tá ali pensando, tomando as decisões, olhando para frente, sabe? Ele tem um mundo nas mãos, ele sabe que ele pode explorar, mas ele ainda tá aqui agarrado, não sabe se vai, tá pensando, tá decidindo, tá tomando decisões. Mas ele pode de repente ter uma ajuda, né? Buscar um auxílio para que as decisões, para que os seus sonhos sejam realizados. Mas é buscar a ajuda necessária com alguém necessário. Não é sair explanando tudo que você quer, o que você vai fazer, para quem não vai te ajudar em nada. Entende? Aqui ficou até mais claro agora. Não é se fechar, tentar fazer tudo sozinho em silêncio, nem é explanar para quem não vai adiantar. É falar com a pessoa certa. É abrir a sua verdade, o que você quer, os seus planejamentos, para quem de fato vai poder te ajudar, te auxiliar. E ao mesmo tempo é continuar se capacitando, se habilitando, não se fechar para novos conhecimentos que vão lhe ajudar a saber com quem você tem que se associar para as coisas acontecerem do jeito que você quer. Se a gente estiver falando aqui de empreendimento, né, de quem está falando de emprego, de trabalho, não esqueça das coisas, das coisas burocráticas, né, das leis, de seguir as coisas certas para você não ter perdas. Entende? Vamos tirar uma energia final aqui. Eu espero que o Mariano que entrou aqui entenda isso aí, porque interessante, né? Eu achei interessante essa leitura. Apesar de não ter entendido nada. Vamos lá, então, uma energia final para os arianos que aqui chegaram. Ó, a força aqui. Força e resiliência. Ó, o que eu falei aqui. Ser forte diante dos problemas, das adversidades, do que pode surgir aí que você não tem controle, coisas que precisam estar nas mãos de outras pessoas para que outras pessoas resolvam. É você ser forte, se manter ali com a certeza do que você quer, mas sem se prejudicar e sem se permitir ser prejudicado. Se for necessário uma pausa, faça pausa. Depois segue em frente. Ok, arianos? Então é isso. Essa foi a sua leitura para o mês de novembro. Espero que ela lhe ajude de alguma forma e que você consiga manter aí a sua energia em equilíbrio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.